Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os modelos autorregressivos e de defasagens distribuídas, também conhecidos como modelos ARDL. Nessa videoaula, vou apresentar um pouco dos conceitos básicos do modelo, as etapas de estimação, o teste para cointegração e a análise dos coeficientes de curto e de longo prazo. Os modelos ARDL são uma estrutura metodológica muito usada para capturar relações de causalidade e possíveis vetores de cointegração entre variáveis. Uma das principais vantagens é a possibilidade de estimar relações entre variáveis que possuem diferentes ordens de integração. Por exemplo, o modelo permite analisar causalidades de curto e longo prazo de variáveis estacionárias ou estacionárias na primeira diferença, o que é uma vantagem em relação aos modelos vetoriais autorregressivos, como o modelo VAR, que exige que todas as séries sejam integradas de mesma ordem. Além disso, o modelo ARDL tende a ser mais eficiente em amostras pequenas, o que melhora a robustez da análise nesses casos. Então, para especificar modelos ARDL, não é necessário realizar testes de raiz unitária para verificar se as variáveis são estacionárias ou não. Porém, o modelo ARDL não é recomendado para séries que são integradas de ordem 2 ou superior, ou seja, variáveis que não se tornam estacionárias nem na primeira diferença. Dessa forma, na prática, realizamos os testes de raiz unitária convencionais para confirmar se as variáveis são, no máximo, integradas de ordem 1. Para você que não está muito familiarizado com os conceitos de estacionariedade, testes de raiz unitária e cointegração, eu deixei aqui na descrição do vídeo alguns links que podem te ajudar. E se você quiser ajudar no crescimento desse canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos que possam se interessar. Voltando, o processo de estimação consiste nas seguintes etapas. Primeiro, realizamos os testes de raiz unitária para avaliar se as variáveis são no máximo integradas de ordem 1, ou seja, se são estacionárias em nível ou em primeira diferença. Se essa hipótese for confirmada, então podemos utilizar o modelo ARDL. Na segunda etapa, estimamos o modelo e escolhemos a ordem das defasagens por meio de critérios de informação, como os critérios de Akaic e Schwarz. Na sequência, verificamos se os resíduos do modelo escolhido são não autocorrelacionados, homocedásticos e se o modelo é dinamicamente estável. Além disso, avaliamos se existe alguma relação de longo prazo entre as variáveis pelo Bound Test. Se for comprovada a existência de cointegração, ou seja, de relação de longo prazo, então obtemos o modelo de longo prazo e inserimos o mecanismo de correção de erro no ARDL. Vale lembrar que o mecanismo de correção de erro é um elemento que garante a correção dos desequilíbrios de curto prazo e a estabilidade da relação de longo prazo. Porém, se o teste não confirmar a existência de cointegração, então estimamos o modelo ARDL com as variáveis na primeira diferença, sem um componente de correção de erro. Na especificação, incluímos a defasagem da variável dependente, bem como os valores correntes e defasados das variáveis regressoras. A equação básica é dada por essa expressão. Δy é a variável dependente na primeira diferença. Δyt-i representa a defasagem da variável dependente na primeira diferença. Δxt-i são os valores correntes e as defasagens da variável explicativa também na primeira diferença. Yt-1 e xt-1 são as variáveis em nível. A inclusão dessas variáveis captura as relações de longo prazo. Os coeficientes φ, que acompanham as variáveis na primeira diferença, representam as causalidades de curto prazo. E os coeficientes δ, que acompanham as variáveis em nível, representam as relações de longo prazo. U é uma variável residual puramente aleatória. O procedimento de verificação da cointegração é feito nos coeficientes de longo prazo, por meio de um teste F que denominamos de Bound Test. A hipótese nula é que não existe relação de longo prazo. Então, nesse caso, os coeficientes de longo prazo são nulos. Já a hipótese alternativa assume que esses coeficientes são diferentes de zero.
e nesse contexto, definimos que as variáveis possuem relação de longo prazo. As regras de decisão são baseadas em dois valores críticos. Se o valor calculado de f for menor que o primeiro valor crítico, então caímos na área de não rejeição da hipótese de não cointegração. Ou seja, assumimos que as variáveis são não cointegradas e que não possuem relação de longo prazo. Nesse caso, estimamos o modelo ARDL sem um componente de correção de erro. Se o valor de f calculado for maior que o segundo valor crítico, caímos na área de rejeição da hipótese nula de ausência de cointegração. Nesse caso, concluímos que existe uma relação de longo prazo e que o modelo ARDL deve considerar o mecanismo de correção de erro. Porém, o teste pode ser inconclusivo se o valor calculado de f cair entre os níveis críticos, e, nesse caso, pode ser útil estimar outros testes de raiz unitária ou outros métodos de cointegração. A relação de curto prazo é obtida diretamente pelos coeficientes das variáveis defasadas em diferenças, e, em relação aos coeficientes de longo prazo, assumimos que, no longo prazo, a variável dependente e as explicativas atingem um equilíbrio estável. Nesse contexto, as oscilações de y serão consistentes ao longo do tempo, da mesma forma que as mudanças em x. Sendo assim, a equação do modelo ARDL pode ser simplificada de modo que todos os termos de y são agrupados do lado esquerdo, enquanto os termos de x são agrupados do lado direito. Veja que as variáveis não estão mais na primeira diferença, porque assumimos aqui que no longo prazo essas variações se tornam nulas. Podemos agrupar os coeficientes das variáveis em parênteses. Agora dividimos ambos os lados pela parte que representa os coeficientes de y. Essa equação representa a relação de longo prazo. Portanto, o coeficiente de longo prazo pode ser obtido pelo somatório dos coeficientes da variável explicativa dividido por 1 menos o somatório dos coeficientes da variável dependente defasada. Esse parâmetro representa a influência acumulada da variável explicativa sobre a variável dependente quando o sistema atinge o equilíbrio no longo prazo, ou seja, ele mostra como y responde a uma mudança permanente em x ao longo do tempo. Quando observamos a existência de cointegração, o modelo torna-se o ARDL-SM, que se refere ao modelo ARDL com o mecanismo de correção de erro. A equação desse modelo é dada pela seguinte expressão. Z é o resíduo defasado da equação de longo prazo e representa a parcela do desequilíbrio de y que é corrigida a cada período para que a variável retorne ao seu valor de equilíbrio. Quando o y sofre um choque positivo, esperamos que essa elevação seja gradualmente compensada por ajustes para baixo, até que a variável volte ao seu estado de equilíbrio original. Por isso, do ponto de vista teórico, esperamos que o coeficiente de z seja negativo e significativo, indicando que quando há um equilíbrio, o sistema se ajusta na direção contrária para retornar a esse equilíbrio. É importante ressaltar que, mesmo que não haja relação de longo prazo entre as variáveis, ainda assim é possível calcular o impacto acumulado em y ao longo do tempo. Porém, esse impacto não implica que as variáveis irão voltar a um estado de equilíbrio após esse choque, já que o equilíbrio aqui não existe. Portanto, o coeficiente de longo prazo nesse cenário representa o impacto acumulado em y no contexto em que não há uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. Bom, esse vídeo fica por aqui. No próximo, eu vou mostrar o passo a passo da estimação do modelo ARDL no programa EViews. Até lá e bons estudos!